Irmãos, 1 Pedro, capítulo 1. Vou ler alguns versículos, do versículo 3 até o versículo 12 de 1 Pedro. A gente vai ler aqui essa passagem, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Nós vamos falar aqui sobre vivendo uma viva esperança. Hoje eu quero falar sobre esperança. Nós estamos aqui falando sobre gratidão, sobre louvor, sobre bondade de Deus, que foi cantada pelo nosso irmão Silvio aqui. E Deus é tão bondoso. O Salmo 23, a última versículo do Salmo 23, é interessante que fala que a bondade, e a misericórdia do Senhor nos acompanhará. Tem a ideia que significa isso? Que a bondade e a misericórdia de Deus vai nos acompanhar? Quer dizer o seguinte, que Deus vai sempre nos fazer a sua bondade por nós e ser misericordioso conosco. Então, e onde nós formos vai estar ali, a bondade e a misericórdia de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 12 diz assim. Achou? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída e não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheio de glória, obtendo o alvo desta fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam no predizer o sofrimento de Cristo teria de suportar as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelada que não para si mesmos, mas para vocês ministraram as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviaram do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas que essas que os anjos desejam contemplar. Vivendo uma viva esperança. Diz aí um ditado de fora, todo mundo que conhece, que fala que a esperança é a última que morre. Irmão, essa não tem nada a ver conosco. Porque a nossa esperança, ela nunca vai morrer. Ao contrário, ela ressuscitou ao terceiro dia. Então nós temos uma esperança, temos algo aonde nós viemos nos segurar e nos amparar. Lá fora, porque o mundo vive no desespero, porque as pessoas se suicidam, porque as pessoas elas vivem ansiosas, porque as pessoas vivem cheias de problemas. Agora mesmo, recentemente, aconteceu algo muito inusitado, É uma coisa séria, mas que não, de alguma forma parece que vira engraçada. Uma tragédia que a gente acaba rindo, mas com muita tristeza, Uma senhora leva o seu tio para o banco para fazer um empréstimo e o tio estava morto, Coisas que acontecem no mundo. O mundo está assim, sabe? As coisas estão revirando de cabeça para baixo.
As pessoas não têm, se asseguram em coisas que é perecível. O que Paulo fala aqui? Justamente sobre isso. Que a salvação, ela está acima disso tudo. Ele fala que o valor da fé, ela é muito mais valiosa do que o ouro, que é perecível. Nós ficamos muito presos às coisas materiais desta vida e esquecemos de fortificar a nossa fé. É ela que vai nos manter acesos diante das adversidades. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo fala aqui sobre a misericórdia. Paulo fala que nós somos regenerados para uma viva esperança. Olha o que ele fala aqui no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele ressuscitou para nos trazer justamente essa esperança. Quantos os profetas pregaram? Quantas pessoas ficaram lá naquele enigma? Quem, né, o próprio Isaías, eu sempre brinco que eu imagino Isaías chegando no seio de Abraão, e alguém perguntando para Isaías, lá no seio de Abraão, Isaías, você conheceu o Messias? Isaías, né? Deveria responder para ele, ou se respondeu, não sei, assim, olha, eu não conheci o Messias pessoalmente, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho certeza, ele nascerá uma virgem, e detalhe, o nome dele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, e Deus da eternidade. E detalhe, ele será um sofredor, mas o sofrimento dele vai resultar para o povo lá que está vivo, uma viva esperança. Ele virá. Imagina Isaías profetizando isso, falando isso lá, após ele ir no seio de Abraão. E nós hoje podemos pregar isso para as pessoas. E Pedro, né, mais do que tudo, ele conviveu com Jesus. Né? Pedro passou por algumas experiências complicadas até, que ele acabou negando Jesus, mas aqui ele começa a falar sobre isso. Ele fala, nós estamos em busca de uma nova herança, para uma herança que nunca pode ser destruída. Sabe o que é isso, irmãos? Você vê aí que heranças hoje, quando as pessoas recebem as suas heranças, o que eles fazem com ela? Eles queimam ela de uma hora para outra, né? Aqui Pedro está falando de uma herança que nunca pode ser destruída. Nunca vai ficar manchada. Está tudo no versículo 4. E que não murcha e que está reservada no céu. Tudo está preparado para nós. Jesus disse uma coisa, no capítulo 14 de João. Ele falou assim, olha, crede em mim, né, porque eu vou preparar morada para vocês. Acredite em mim, que todos aqui faz parte dessa herança. Nós fazemos parte dessa herança. Eu sempre falo que quando a Bíblia se refere ao inferno, nunca Deus, mencionar que é para o homem. Nós não fomos destinados para ir para o inferno, nós fomos destinados para ir para o céu. Deus preparou a gente, Ele veio nessa terra justamente para nos livrar dessa ideia que o diabo quer nos levar para o inferno. Ele veio para aqui para poder nos tirar dessa ideia e para poder nos levar para a glória eterna para Ele. E Ele fala, tudo está reservado para a gente, preparado para todos nós. No versículo 5 fala, os que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Uma coisa que todos nós não precisamos nos preocupar, amados, é no final dos tempos. Crentes que se preocupam com grande tribulação, se preocupa com o final dos tempos, é crente que não está preparado para ser salvo, para a salvação. O que Jesus disse para os discípulos? Os discípulos perguntaram para Jesus, ali no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, assim, olha, mestre, quando virá o final dos tempos, como isso vai suceder? Jesus deixou uma coisa bem clara para eles, que
que serve para mim e para todos nós aqui. Não compete a nós sabermos o que vai acontecer no amanhã, vou dizer assim. Mas recebereis o poder que há de vir sobre vocês, e vocês, com esse poder, vocês vão testemunhar, e vão testemunhar e testemunhar sobre essa terra. O nosso papel aqui não é nos preocuparmos com o final dos tempos. Crente não se preocupa com isso. Um dia perguntaram para Moody, grande evangelista no século XIX, que me fala a memória, ele falou assim: Moody, se Jesus voltar amanhã meio-dia, o que você vai fazer? Moody falou assim: nada, vou continuar fazendo o que eu fiz hoje, ou amanhã, e continuo fazendo sempre, pregando o evangelho. É isso, não tem que se preocupar com o dia da manhã. Preocupar que Jesus vai voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja, que vai acontecer alguma coisa no mundo aí fora. Não precisa se preocupar com isso. Nós já temos a certeza que, independente do que o mundo está vivendo lá fora, nós temos a certeza da salvação. E aí ele fala no versículo 6, temos que exaltar, embora que no presente, irmão, sejamos o quê? Contristados por várias provações, por mais que nós passamos por tudo isso, vamos exaltar o nome de Deus. Isto é, vamos glorificar o nome de Deus. E aí Paulo, ele continua falando que nós falamos inicialmente, olha, no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da fé, né, e sem os irmãos perceberem, o nosso irmão Nilo e o nosso irmão Silvio cantaram aqui o hino 186, né, que fala sobre a fé. Uma vez que minha fé, então vamos, é isso, confirmar a fé. O que é a fé? Como é que adquire fé? É quando nós temos contato contínuo com a palavra de Deus. Quando você tem esse contato, né, essa vontade de ouvir a palavra, aprender a cada dia, você vai obtendo fé. É assim que a gente obteve fé. Vamos ter ideia? Eu gosto muito de ouvir, até eu pregando. Né? Está meu sogro agora, de vez em quando ele vai lá, ele liga lá no YouTube, lá no canal dele, na televisão dele, e fica vendo, aí sei lá, o Wagner de novo lá. O Wagner até aqui me percebe, né? Me persegue, pregando aqui na televisão, né? Mas eu vou lá e, junto com ele, a gente continua me ouvindo mesmo. Irmãos, por quê? A gente ouve outros, eu fico vendo outros mais pregando, quantas vezes eu estou no serviço, e nós vamos ouvir mensagens, vamos ler a Bíblia. A leitura contínua a cada dia mais. Quanto mais lermos, quanto mais estudarmos, quanto mais buscarmos a orientação bíblica, mais fé nós vai ter. E vamos mais nos firmar na esperança. E repito, todos nós pessoas perdem a esperança porque perdem o contato com a palavra de Deus. Não precisa ser teólogo para você ter fé. Tem pessoas que, né, pastor, que pensam assim que a pessoa tem que estudar teologia para ter fé. Não, negativo. Teologia é para você conhecer os princípios, né, as doutrinas elementares da palavra. Aprender como ler a Bíblia. Entender aquelas coisas, né? Como falo, eu sempre chamo a academia teológica como quebra-cabeça da Bíblia, né? Você vai montando, elas ajudam você a montar as peças, né, das doutrinas. Mas a fé não. A fé não precisa de curso teológico. A fé precisa de contínua busca em conhecer Deus. Quando você conhece Deus, independente de que você tenha teologia ou não, você vai ser uma pessoa. Um dia uma pessoa chegou para mim, pastor, e os irmãos, disse, mas eu falava sobre isso, né, sobre conhecimento, ler a Bíblia, aí a pessoa não sabia ler. Aí me perguntou, pastor, o que eu vou fazer então? Se eu não sei ler, como é que eu vou ter fé? Simples. Né? A Bíblia não diz que você tem que ler a palavra para você ter fé. A Bíblia diz que você tem que ouvir a palavra para ter fé. É ouvir. É você estar atento. E ouvir não é ouvir por ouvir esporadicamente. É ouvir com atenção. É você entender o que Deus está falando contigo especificamente.
O que está faltando hoje é a gente ouvir, porque você lê, tem muitas pessoas que lê, estuda, mas elas não prestam atenção no que Deus exatamente está dizendo para a gente. Isso não vai valorizar a fé. E a Bíblia diz aqui, olha, ela é muito mais valiosa do que o ouro, que é perecível. E aí, o apóstolo Pedro, ele fala aqui que o resultado disso tudo é a salvação da alma. Tudo que eu vinha valorizar nesta vida, a prioridade é a salvação da minha alma. Se eu não valorizar, não adianta eu ser pastor, não adianta eu ser um grande pregador, um grande cantor, um grande músico na casa do Senhor, se eu não se eu não priorizar a salvação da minha alma. Escute o que Jesus disse uma vez, lá no capítulo 7, a partir do versículo 21 de Mateus. Ele falou para crente, viu, pastor? Viu, irmãos? Falou para crente. Muitos chegarão naquele dia dizendo, Senhor, Senhor, mas não conheço eles. E muitos vão dizer assim, olha, eu profetizei em teu nome. Eu expulsei demônio em seu nome. Eu fiz maravilha em seu nome. Jesus vai dizer aqui para eles, não te conheço. Nunca te vi. Mas não viu lá na igreja, não, pastor, Senhor. Você não viu na igreja? Não, eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Aí lembra aquela passagem que o pessoal queria expulsar o demônio lá, o demônio disse para determinadas pessoas, que eu não lembro agora direitinho, moço, mas falou assim, olha, Paulo eu conheço, mas você eu nunca ouvi falar. O demônio falou isso para aquela pessoa. Porque Paulo andava com Deus. Paulo ele era diferenciado. E é assim que é, muitas pessoas pregam aí, muitas pessoas expulsam o demônio aí, muitas pessoas fazem coisas grandes aí, mas Jesus não conhece elas, porque elas apenas são portadoras, não são salvas em Jesus. Temos que nos preocupar com isso. Independente, irmão, se Jesus chegar para mim aqui hoje, eu acredito que também todos nós vamos pensar assim, o que você quer? Ou você larga o pastorado e me segue? Eu vou largar tudo, irmãos. Uma vez eu fiz a proposta para Deus, Senhor, eu largo tudo se quiser. Não pastoreio mais igreja nenhuma, não quero mais ser pastor, eu só não quero perder a minha salvação. Eu não quero perder a oportunidade de poder estar eternamente com o Senhor na glória. Tem pessoas que valorizam tanto o seu cargo. Eu admiro aqui meu pastor, um pastor que me ensina muita coisa, a humildade que ele tem, né? Às vezes está ali, né? Ele é uma pessoa que mais abre oportunidades para as pessoas se expor na igreja e ele mesmo se esconde. Eu gosto disso, porque é isso que me identificou com o pastor Mário Roberto. Essa coisa de não querer ser o grande, e nós temos que ser assim, né? E ele me ajudou mais ainda a entender isso. E às vezes as pessoas querem, criar títulos dentro da igreja, para poder se diferenciar como fosse uma pessoa grande. Irmãos, eu sempre falei aqui e vou repetir, a diferença do pastor para o membro da igreja é somente uma, é apenas o compromisso e a responsabilidade que ele tem diante de Deus de conduzir a igreja e e ensinar a igreja. Tirando falar disso, somos todos iguais, e quando as pessoas querem, se autotitular disso, esquece da prioridade da salvação da sua alma. E que adianta, Jesus disse, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Melhor perder tudo, mas estar firme, segurado, que a sua alma irá encontrar com o Senhor naquele grande dia. E no versículo 10 em diante, irmãos irão observar que todos os profetas do Antigo Testamento, eles tinham essa coisa de ver esse grande autor da salvação, Jesus. Não tiveram privilégio. Eu digo, irmãos, que nós somos os mais privilegiados do que propriamente aqueles profetas, Elias e outros mais.
Nós valorizamos muito os nomes das pessoas, mas esquecemos que nós somos mais privilegiados, porque eles profetizaram, mas nós estamos vivendo o que eles profetizaram. Olha que coisa mais gloriosa. Hoje estamos vivendo, irmãos. Melhor ainda, estamos hoje, sabe, na sintonia da pessoa mais valiosa deste mundo, chamada Espírito Santo, que sempre está disposto a nos acalentar, a sempre nos ajudar e nos abençoar quando nós precisamos de alguma coisa. Quem é que a qual nos ajuda nas nossas aflições? É o Espírito Santo. Ele que está aqui conosco. Olha o que ele diz aqui. No versículo 11. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao predizer o sofrimento de Cristo, e teriam que suportar, e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Está falando daquilo que Jesus iria passar. Todos eles profetizaram isso. Isaías, principalmente, como o nosso irmão Silvio leu aqui inicialmente, né, vamos aqui colocar o culto, né, o culto está em sintonia com o que estamos falando aqui. O que ele falou sobre o Isaías 53? Ele falou justamente sobre isso, que Jesus ele profetizou sobre o sofrimento de Cristo, mas que esse sofrimento nos traria hoje paz. O que nos traz paz? O sofrimento de Cristo. Nós pregamos aqui, irmãos, depois, no caso vou lembrar, 4 mensagens sobre o capítulo 4 de 2 Coríntios. Ali, Paulo fala que as pessoas que estão lá fora dependem do que eu sofro hoje, do que eu passo hoje, para elas serem abençoadas. Paulo fala sobre isso. Então a gente vai viver sempre essas coisas legais. Aí fala, foi revelado, versículo 12, que não para si mesmos, mas para vocês, foi para nós. Ministravam coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviaram do céu, lhes pregaram o Evangelho. Para eles foi revelada. Para nós, estamos vivendo. Nós não recebemos a revelação do que Jesus vai ser. Nós recebemos hoje a provação do que Jesus fez por nós e continua fazendo. Eu fico imaginando quantos deles lá, que ficaram lá imaginando quanto queriam viver o que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, nós às vezes falamos muito de Abraão, de Elias, né, que foi levado com um carro de fogo para o céu. Falamos de Abraão, que é o pai da fé, até de próprio Moisés. Falamos de Eliseu e tantos homens, outros nomes. Mas nós somos mais privilegiados do que eles. E aí entramos no que o pastor pregou aqui hoje, falou aqui hoje, né? Vamos aqui entrar em sintonia. O culto hoje está dentro disso, né? O que o pastor falou aqui hoje? Sobre gratidão. Nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus. Muito mais do que Elias, muito mais do que Abraão, muito mais do que Eliseu, muito mais do que todos os profetas que tiveram grandes revelações. Temos motivos, porque a eles somente receberam a revelação de que viria o Cristo. Hoje não, nós estamos diferentes, nós estamos vivendo o que Cristo é, o que Cristo está vivendo constantemente no nosso meio. Nós conhecemos Jesus, intermédio da pessoa do Espírito Santo. Hoje nós conhecemos Ele, porque vivemos isso, nós lemos a história de Jesus e vimos o que Ele fez por nós. Então por isso, somos mais privilegiados do que eles. Pregamos muito sobre eles, mas temos que lembrar disso. Somos mais privilegiados. Vivemos a essência. Eles pregaram a essência, mas nós estamos vivendo a essência de Deus. O Espírito Santo está no meio de nós. E está presente constantemente. Diz lá o autor, diz a Bíblia que quando Jesus morre, o véu, como o irmão Silva que falou aqui no início,
O sacerdote entrava, tinha que colocar uma corda. Esqueceu do sininho, né, Silvio? Tem o sininho ainda, que a roupa do sacerdote era cheia de sininho. Ele tinha que balançar. Enquanto o sininho estava balançando, ele estava vivo. Se o sininho parasse de tocar, tinha que puxar a corda, que já era. Mas hoje é diferente, irmãos. Hoje, todos nós, independente, temos acesso ao trono da graça. Observe que o autor dos Hebreus disse lá no capítulo 10, versículo 19. Temos ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Todos nós podemos falar com Deus agora. Ser independente. Fale com Ele. Abra o teu coração para o Senhor. Fala, Senhor, aqui está o meu coração, cheio disso, cheio daquilo. Fale para Deus o que está acontecendo com você e com certeza, sem medo de errar, com certeza Ele vai te ouvir. Ele é o único que nos entende. Talvez o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, o teu pai, tua mãe não te entende, mas Deus vai entender. Porque Jesus também passou por tudo que você está passando, o que eu estou passando. E Ele entende isso. E vai entender qualquer palavra que você disser. Estou sofrendo, Ele vai entender o que é sofrimento. Eu estou triste, Jesus também entristeceu. Ele passou por tudo, para poder hoje ajudar a gente nas nossas fraquezas. Para terminar, vemos aqui que os anjos, eles queriam isso. Sabia que os anjos queriam pregar o Evangelho? Sabia que os anjos queriam estar aqui fazendo o que eu estou fazendo aqui agora? Sabiam disso, amados? Fazer o que o pastor falou aqui agora, que o irmão Silvio fez aqui, ele queria estar aqui, na frente desse trabalho, cantando para todos nós. Os anjos queriam estar pregando para todos nós. Os anjos queriam estar hoje lá fora, pregando o Evangelho, anunciando de casa em casa. Aquilo que às vezes nós rejeitamos fazer. É por isso que eu brinquei com o irmão Nilo, né? Aquilo que nós rejeitamos fazer, hoje eu não quero cantar, mas os anjos queriam estar no nosso lugar, amados. Ele queria estar aqui no nosso lugar. Mas Deus disse assim, não. E vai estar lá eles. Mesmo pecadores, mesmo nos seus erros, mesmo errando, mesmo pecando, mas eles é que vão cantar, é eles que vão pregar, é eles que vão evangelizar. Por isso que, repito do que o pastor Mário Roberto falou aqui, nós temos motivo de só para pregar e de agradecer, porque como o Salmo 116, se você tem ideia, é um salmo de gratidão. O salmista, né, que esse salmo, inclusive, foi escrito por o rei Ezequias. É aquele que Deus deu mais 15 anos de vida lá. Então, imagina só, eu recebi mais 15 anos de vida. Pastor? E aí, o que eu tenho que fazer agora? Louvar o nome do Senhor. Gente, eu ia morrer. O rei Ezequias ia morrer. E Deus para tudo. Impressionante que fala aqui, né? Que quando Isaías dá mensagem para o rei, você vai morrer. Aí o rei Ezequias faz, Isaías vai, sai, Ezequias vai para a parede e ora, e Deus no meio do caminho, vai Isaías embora, né? Isaías vai embora. Para, Isaías! Eu ouvi a oração do cabra lá. Volta agora. E diz para ele que ele terá mais 15 anos de vida. E ele volta e diz isso para Ezequias. E Ezequias fala assim, que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me dado? Qual é a forma de nós temos que agradecer a Deus? Qual é a maneira que eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus fez por mim, que fez por você? Só tem uma forma só, não existe mais formas mais. Por mais que as pessoas preguem aí as maneiras possíveis de agradecer a Deus, mas só tem uma que eu possa fazer para agradecer a Deus, que é
anunciar o ano aceitável do Senhor, que todos anunciar que Jesus Cristo está disposto a salvar qualquer um deles. Pregar a salvação. Quando ele fala tomar o cálice do Senhor, eu tomarei o cálice do Senhor, ele diz lá no versículo, ele fala, eu tomarei o cálice do Senhor, ele está dizendo o seguinte, eu pagarei também o preço para a salvação das pessoas. Isso eu vou pagar o meu preço com o Senhor. Está falando sobre preço, porque cálice na Bíblia é preço. Ele está falando sobre preço, eu vou pagar o preço. Se é uma coisa que eu agradecer a Deus, vou agradecer a Deus. Repito, amados, nenhum de nós que tem motivos para poder lamuriar. Temos motivos para somente agradecer. Eu fico imaginando, sabe, irmãos, os anjos olhando para a gente, pastor. Ele bota a mão assim, eu queria estar no lugar de vocês estão aí, não prega, não faz, não quer nada, não quer pregar, eu quero no banco. E os anjos ficam olhando assim, enquanto você quer ficar no banco, eu queria estar no lugar de vocês. Eu não posso, está aqui, ó. Coisas essas que os anjos desejam contemplar, eu queria estar lá. Eu queria estar no lugar de vocês. E vocês deixam que a circunstância param vocês, enquanto nós queremos estar no lugar de vocês. Tudo que nós estamos fazendo aqui, os anjos desejam fazer. Mas eles não podem. Então, por isso, amados, vamos nos agarrar pela viva esperança que temos. A única forma de que nós temos esperança. Dá um beliscão em você só. Não belisca o irmão, não. Se belisque, vai lá. Você vai sentir dor, não vai? É sinal que você está vivo. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Agradecer a Deus. Porque nós temos essa esperança. Ninguém lá fora tem isso, amado, mas nós temos, e temos como buscar a cada dia essa esperança, essa certeza de vida. Pensa, não, irmãos, todos nós passamos pelo vale da morte. Quem aqui não passa pelo vale da morte? Por mais que a saúde esteja 100%, mas está no vale da morte. Que diga lá, né, o Marcelo, eu cheiro, tá ali lá. Lá tem que estar mais ainda vivo, mais vivo esperança, né, Marcelo? Porque lá, de vez em quando, tem pai, pá pra cá, né? Marcelo, já foi lá em casa, arrumar o óculos lá do meu lá em casa, lá, ele com o tempo... né? E tá lá, a gente lá na boa, né, Marcelo? Na boa, viu, pastor? Na boa lá, de repente, rapaz, o negócio tá pegando aí. Aí, vamos abaixar, vira de cara quietinho. Mas não tiroteia, irmãos. Negócio, todos nós estamos no vale da morte. Ninguém aqui está isento de nada para sair fora dessas situações todas. Por isso temos que manter a viva esperança. Eu falei aqui inicialmente sobre o Salmo 23, que a bondade e a misericórdia nos acompanharão por onde quer que formos. Nos segure nisso, firmes. Jesus é a nossa âncora da fé. Para que serve a âncora? Para não deixar o barco ir à deriva. É isso mesmo? Não é para isso que serve, irmão, a âncora? Quando o barco fica no meio do mar, quem segura o barco? É a âncora. As ondas levantam, abaixa, o barco vai em cima, vai embaixo, mas está seguro. Porque a âncora está segurando aquele barco. Essa é a nossa viva esperança. O mundo passa, irmãos. Diz lá o apóstolo São João, todos os seus prazeres, mas quem crê em Jesus permanecerá para sempre. Glória a Deus por isso. Amém?